Hamilton, você falou do Queen, né? É, no seu contexto, né, de adolescente, descobrindo a música, ouvir rock and roll, né, era algo tranquilo para um menino cristão? Isso tinha que ser feito de modo escondido? Como que era a sua realidade? Porque você disse que era bem entranhado na igreja, né? Você ouviu nessa época que o pai do rock era Satanás, né? Que os roqueiros faziam um pacto com o demônio? Você tocou num ponto interessante, porque nesse momento aí, em que as coisas começam a acontecer, havia no Brasil, só para corroborar com a coisa, um movimento de girar os discos de rock ao contrário para ouvir a voz do capeta. Tinha um pessoal que eles iam nas igrejas, cara. Eles faziam isso. Vamos chamar eu não lembro o nome do grupo. Eles levavam lá as picapes, né? Aquelas vitrolas assim, e ficavam tocando. Aí tocava o disco da Xuxa, tocava o disco de Roberto Carlos e tudo, e dizendo: ó, tá cantando isso aqui, tá cantando aquilo lá. Então tinha assim um, um movimento muito contrário nesse sentido. Mas eu não sei se eu posso dizer que, surpreendentemente, eu devo ter ouvido alguma coisa assim de condenação, eu devo ter ouvido, mas nunca de uma forma muito pesada, nem por parte da igreja em que eu estava, e nem por parte dos meus pais. Assim. Meus pais foram muito tranquilos nesse sentido, nunca sofri nenhuma pressão, nenhuma coisa tipo, né, chegar em casa e minha mãe ter jogado os meus discos fora. Não, isso não aconteceu. Teve uma época que eu me enfiei mesmo assim no heavy metal. Eu fui cursar aqui na Zona Norte um curso ensino médio, né? Hoje é ensino médio. Naquela época era uma escola técnica, hoje chama ETEC, né? Que é escola técnica, o nome hoje é só ETEC. E aí eu fui cursar esse curso lá, e aqui na Vila Maria. Até hoje, ainda ela está lá. Meu filho mais novo estudou lá, né? Fez também o ensino médio lá. E quando eu cheguei lá, tinha uma galera do heavy metal mesmo, aqueles caras cabeludos, usava coisa de ponta no braço, cinto e pá, aquela coisa toda, tudo de preto. E eu falei, caraca, mano, quem são esses caras, assim? Pareciam umas divindades, assim, uns caras diferentes que eu não tinha acesso, né? Minha vidinha era escola do primário e casa e igreja. Quando eu cheguei lá, e aí eu fiz amizade com essa galera, e foi uma amizade muito legal. Aí eu conheci o rock mais heavy metal, né? Tipo Iron Maiden, e essas outras bandas da época. E eu não tive nenhum problema. Eu trafegava muito bem com isso. A igreja, eu não entendo muito bem por quê, mas eu nunca tive essa pressão que me atingisse. Com certeza algum conselho, com certeza alguma coisa, tomar cuidado, tal, tal, tal. Mas eu trafeguei bem nisso, né? Sem saber muito bem o conceito de música não cristã, música cristã, que estão hoje, né? Movimenta muitos comentários e coisas na internet. Eu fui rodando. Eu lembro que em 85, olha, em 85 eu tinha 17 anos. Foi o primeiro Rock in Rio aqui no Brasil, né? E eu fiquei doido, porque aqueles shows eram transmitidos ao vivo pela Globo, de madrugada. Cara, eu assisti todos, né? O Ozzy, o Iron Maiden, o AC/DC. E também na minha discografia, eu tenho até hoje, está aqui atrás o meu som, aqui, ó, né? Tem um som Uhum. aqui do outro lado tem uns discos. Aqui, ó, olha lá, os discos aqui. Eu tenho discos da época, do Vencedores por Cristo, do Rebanhão, né? E coisas do tipo. Então, para mim, era bem tranquilo, eu não tive nenhum problema com isso, não foi muito legal. Você Interessante, chegou né? aí no Hollywood Rock também? Eu fui, mas aí eu já era mais velho. Se eu não estava namorando com a minha esposa, acho que eu já estava até casado com ela. Eu fui no Morumbi, um Rock in Rio, um Hollywood Rock que trouxe o Marillion, que era uma banda de rock progressivo que eu gostava muito. Eu fui lá Uhum. assistir.
Mas eu nunca fui um cara de ir muitos shows, não. Eu fui em poucos shows. Mas a música, rock and roll, sempre teve presente, né? Não tem como.